Eu creio, eu acredito nas palavras proféticas, também. Vamos dizer assim, diga eu preciso acreditar nas palavras proféticas. Sabe por quê, meu irmão? A viúva, lá de Reis 17, ela creu na palavra de Elias, e a situação mudou. A viúva a outra viúva que o marido deixou dívida, ela creu na palavra do profeta agora, Eliseu. E ali Deus fez um milagre na vida dela. Lá em Crônicas 20, Josafá disse, né? Crede no Senhor e você está seguro. Crede nos seus profetas, nas palavras proféticas, você é abençoado, você prospera. Amém? Então, creia nessa palavra que foi liberada, que esse é um ano que nós vamos alcançar muitas pessoas. Amém? Eu quero estar lendo dentro do Evangelho de João, 2 situações. Amém? Marina, primeiro eu quero projetar, João, eu vou me deter no João capítulo 4, mas eu quero citar com vocês, João capítulo 3, só o verso 2 e o verso 10. Né? É aquele diálogo de Jesus, né? Pode ler o 1 e o 2, Marina, 1 e 2, por favor, Nicodemos. Ó. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos... Então você pode ver que ele não era uma pessoa simples. O texto fala que ele era um homem príncipe, principal dos judeus. O verso 2, né? Ele foi de noite ter com Jesus. Algumas pessoas dizem, né? Alguns comentaristas falavam assim, que se ele fosse de dia, o que será que a sinagoga ia pensar dele? Puxa, o nosso mestre, o nosso rabi, está indo lá atrás do carpinteiro, né? O que ele vai aprender com aquele homem lá, que só anda com 12 homens lá, que era, né? Mal visto, cobrador de impostos, pescador, né? Era um pessoal que não era assim, um pessoal bem, não sei, né, usar a palavra, bem conceituado na sociedade da época, né? Era um pessoal simples. E ele foi ter com Jesus à noite e diz assim, Rabi, a palavra Rabi é mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então é assim, ele poderia ter uma carga de sabedoria, poderia conhecer lá o Antigo Testamento, ele era tudo, mas ele não entendia o novo nascimento. Ele não entendia o que é entregar a vida para Jesus. Por isso que uma pessoa que é muito inteligente, ele tem uma certa dificuldade do básico. Ele tem uma dificuldade do básico, do óbvio, do simples. Porque ele estudava muito. Quando Jesus fala, você tem que nascer de novo, ele diz assim, mas como assim? Eu tenho que voltar no ventre da minha mãe? Eu escutei um pastor uma vez falando, Idecaso Takayama, falando muitos anos atrás, que ele estava dizendo assim para Jesus, né, numa conversa, falou assim, eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que eu sei, a minha bagagem intelectual, eu estudei o Antigo Testamento, o Pentateuco, a Torá, eu estudei tudo, eu tenho que abrir mão e começar do zero, do básico. O Idecaso falou isso, o Takayama, lá no Jabes Alencar, há muitos anos atrás, talvez o senhor estava lá, um daqueles cafés que a gente ia, há muitos anos atrás, né? Ele falou assim, aqui é um diálogo de 2 mestres, e aí o verso 10, Marina, e aí o mestre Jesus fala assim, Jesus respondeu, tu és mestre, Israel, você não entende isso? Então é assim, às vezes você vai pregar para uma pessoa, agora você vai entender o que eu vou falar, e essa pessoa tem uma bagagem, ela estuda muito, ela tem uma bagagem, ela quer explicar, ela quer entender, ela vai explicar para você sobre o Big Bang, ela vai explicar um monte de coisa para você. Você sabe o que é isso? Esse é uma pessoa muito religiosa, muito conhecedora da palavra. Essa pessoa que Deus vai colocar no seu caminho, talvez ele vai à noite na célula, né? Porque às vezes ele não quer ser muito visto pelas pessoas. É uma pessoa que tem muita cultura, muita sabedoria, entende muito. Ele é o Nicodemos que vai aparecer no seu caminho.
mas ele vai se converter. Você sabe por quê, meu irmão? Porque o que ele precisa é o básico. O versículo que eu mais gosto da Bíblia foi quando o Naamã chegou lá para buscar cura na casa do Eliseu. Ele falou: ora por mim, põe a mão no local da minha enfermidade, invoca o nome do Senhor, faz toda aquela parte bonita, profética. O Eliseu falou assim: pede para ele no Rio Jordão se banhar 7 vezes. Ele falou: mas como? Falando para o servo: lá na Síria tem rios melhores, mais limpos, por que eu vou fazer isso? Aí tem aquela palavra mágica: se ele tivesse pedido para você fazer o que é difícil, você não faria? Eu faria. Por que você não faz o fácil? Sabe por quê, meu querido? Porque às vezes as pessoas gostam de complicar aquilo que é fácil. Amém? E às vezes a solução, às vezes a resposta, a direção está no fácil. Amém? É o básico, é o óbvio. Né? Quando eu fui para a igreja, eu sabia que eu precisava aceitar Jesus, que eu precisava, eu entendi, vai ter lá o almoço dos obreiros sábado, e eu comecei a observar na igreja que quem queria ser obreiro, eu me converti numa assembleia, né? Quem queria ser obreiro começava a usar gravatinha. Eu falei: então quem quer ser obreiro tem que usar gravatinha. Então eu vou pôr uma gravatinha também. E eu já comecei a ir para a igreja de gravatinha, porque eu queria ser obreiro. Ainda era uma gravatinha de crochê, aquelas uma que vinha até assim, né? Mas tudo bem, eu comecei de gravatinha porque eu queria ser obreiro. E aí eu fui levantado, era o básico. O que era? Gravatinha, eu pus a gravatinha. Aí depois, teve uma congregação, eu falei para o pastor, meu pastor falou: olha, o culto aqui é quarta, lá é quinta, eu posso lá ajudar? Como o quê? Como obreiro. O que eu fazia? Ajudava a segurar as pessoas lá, tudo, ajudava ali a olhar carro, era o básico, era o simples. Né? Quantas vezes, às vezes, eu peguei o ônibus aí com o Luciano, o 38, indo para o Xangai, nós dois, Subirá, não tinha carro, não tinha nada, ele ia pregar, eu ia obreiro lá, ajudar a segurar as pessoas lá, caindo na unção, às vezes libertação, alguma coisa, mas era o básico. E aí, a Bíblia diz assim: se você for fiel no pouco, sobre muito Deus vai te colocar. Então, você precisa aprender a valorizar o básico. Poxa, obreiro, sim, começa a valorizar o básico, que as coisas maiores virão. Amém? Bom, agora Jesus, ele prega para o Nicodemos. Agora nós vamos entrar praticamente no capítulo 4, agora, que é o bem conhecido, a mulher samaritana. Agora ele não vai falar com um mestre, agora ele vai falar com uma mulher que tinha uma vida difícil. Capítulo 4, verso 1, nós vamos ler alguns versículos, Marina, do 1 a seguir. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, por quê? Porque João, ele era o precursor do Evangelho. Só que o ministério de João Batista só foi 6 meses. E ele? Aí o ministério de Jesus começou a crescer, porque havia o quê? Mais tempo. Logicamente, quando Jesus fala assim: vocês farão obras maiores que eu, o ministério dele foi 3 anos e meio. Às vezes, essa igreja aqui já tem 25 anos, 30 anos, aqui já fez mais obras que o Senhor. Eu estou dizendo em questão de tempo. Você entende, meu irmão? Que essas obras maiores, está falando em questão de tempo. Porque João fala no finalzinho do evangelho dele, falou assim: se fosse escrever todos os milagres de Jesus, né, não haveria livros para escrever. Lógico que é uma linguagem alegórica, mas assim, quer dizer que ele fez muitas coisas, né? E caindo que Jesus mesmo não, ainda mesmo que Jesus não batizava, mas os discípulos, verso 3, deixou a Judéia e foi para Galiléia. Presta atenção, são regiões. Deixou a Judéia e foi para Galiléia. E o versículo 4, vamos ler bem alto isso comigo, e era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos dizer de novo, diga, e era necessário passar.
Espera um pouquinho, Marina, agora. Deixa eu explicar para vocês. Esse caminho por Samaria é um caminho que todo judeu não gostava de ir. Porque o território de Samaria... Pode desligar, Marina, depois nós voltamos. Né? O território de Samaria era conhecido como local impuro. Porque ali, para você compreender, ali viviam os judeus, que era meio judeu, ali viviam os samaritanos. Eram meio judeu e meio gentil. Era odiado pelos judeus e odiado pelos gentios. E eles mesmos não gostavam dos judeus. Porque até o modo deles adorar era diferente. Eles achavam que a forma de adorar a Deus era no monte. E o que acontece? Então, haviam dois caminhos para eles irem de Judeia para Galiléia. O outro caminho comum, que era o caminho mais longo, ele ia, eu até anotei aqui bastante interessante, era o caminho mais longo, era o caminho que ia segundo o Rio Jordão. O caminho percorria o deserto, era o caminho que os judeus faziam para ir na festa dos tabernáculos, da Páscoa, de Pentecoste. É o caminho que Jesus ia com a família dele para Jerusalém. Eles não passavam em Samaria, eles não gostavam, apesar de que Samaria era mais perto. Mas aquele dia, naquele momento, a palavra de Deus disse: é necessário passar por Samaria. Sabe por que às vezes Deus permite que você vai ministrar num lugar mais difícil? É porque Deus tem um propósito naquele lugar. Amém, meu irmão? Às vezes você quer ir num lugar mais fácil. Às vezes você quer uma célula que tudo acontece. Não, esse é o ano da salvação, vai romper, vai encher. Eu só quero gente que não dá trabalho, né, Dinho? Né? Eu só quero gente que não dá trabalho. Aí eu só quero gente da Galiléia e gente da Judéia. Né? E não, mas por isso eu quero orar que Deus vai mandar samaritano na sua célula. Vou orar que Deus vai mandar gente lá que às vezes, porque eles não podem ser esquecidos, meus irmãos. Pessoas que dão trabalho, pessoas que é impura à vista da sociedade. Talvez a gente fale: não, isso aí não tem compromisso com Deus, isso aí eu não quero, não, eu vou buscar aqueles que são certinho. E quem disse que a gente era certinho? Quem disse que a gente tinha uma vida corretinha? Quando o Senhor Jesus encontrou nós? A palavra sicar, Marina, lê agora para mim, por favor, o versículo 5. Foi, na Samaria, uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Essa palavra Sicar, lá atrás, era Siquém. É quando ele veio lá do sogro dele, que ele estava abençoado, ele estava próspero, ele comprou essa herdade, essa terra, e ele furou o poço. Por isso que a samaritana fala: é o poço de Jacó, que ele bebeu, o gado dele bebeu, o filho dele bebeu, era algo de família. Só que a palavra sicar, no hebraico significa terra da falsidade, e no grego, cidade dos bêbados. Pode procurar. Você entende que às vezes a geografia muda? Aquele que era um lugar da promessa, que Jacó comprou, que abençoou, que furou o poço, ali ele prosperou, ele estava voltando. Agora, esse local que antes era chamado ombro, agora ele é chamado lugar da falsidade, terra dos bêbados. Uma cidade pequena. E quem que Jesus encontra no poço, meio-dia? Uma mulher que já tinha casado 6 vezes. Eu quero crer que uma das ferramentas que Deus vai nos dar é a ferramenta para vencer o preconceito. Amém? Diga: vencer o preconceito. Uma segunda ferramenta que Deus vai nos dar é vencer a religiosidade.
A religiosidade, sabe? Porque a religiosidade separa as pessoas. A religiosidade separa as pessoas. O preconceito de falar com os samaritanos, tinha um preconceito. Não podia conversar com os samaritanos, não podia passar lá, era tudo preconceito, era imundo. Conversar com mulher sozinha, não podia. Era tudo preconceito. Você sabe o que Jesus teve que fazer? Mandar 12 homens no mercado fazer compra. É o que está escrito lá em João 4, né? Deixa eu ver aqui. E ele foi, né? Era necessário. Deixou a Galileu, Serpa Maria, chegou uma... Qual que é o versículo? Hã? Qual que é? 4:8. Projeto para Marina. 4:8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Porque eu penso que os discípulos não estavam preparados ainda para enfrentar uma realidade desse. Agora, irmãos, vai vocês 12 no mercado fazer compra. Imagine 12 homens empurrando um carrinho. Vai lá no Covábra. Um deles fala assim, na minha casa eu só uso óleo lisa. Não, o soia está mais barato. Ah, não, tem que ser o outro. Não, na minha família cozinha com gordura. Mas tudo bem, chegaram no consenso. Aí vai esses 12 homens, faz uma compra, porque Jesus manda eles comprar comida, compraram lá as comidas da época. Judas, como é que está o dinheiro aí? Ih, está difícil aqui. Gente, vamos fazer uma vaquinha? Gente, eu só estou com a chave, né? Não tem nada aqui. Mas não, vamos fazer uma vaquinha. Não. Vai vocês aí, depois a gente vai. Então eu fico com cara de... Sabe? Eu fico vendo assim, 12 homens no mercado, mas sabe por quê? É que Jesus tinha que tratar algo com aquela mulher, que aqueles homens não estavam ainda preparados para poder ministrar. Amém, meus irmãos? Então, o texto fala, né, que ele encontra essa mulher, né? Ele encontra essa mulher, né? E aí, voltando agora, Marina, lá em João capítulo 4, e versículo 6. Estava ali junto à fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, era quase a hora sexta, meio-dia. Porque eles começam a contar 6 horas da manhã, pode ler o 7. E veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pode, porque os discípulos tinham ido na cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeus, me pede beber a mim, porque eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. 10. Jesus respondeu e disse, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. 11. Disse a mulher, Senhor, tu não tens de onde tirar, e o poço é fundo, onde está essa água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, o filho de Isaac, né? Que nos deu o poço, bebendo ele próprio, os seus filhos, né? Os filhos de Jacó, os 12 meninos lá, e o seu gado. Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Só até aí. Amém? Diferente do nosso irmão Nicodemos, agora ele está tratando com uma pessoa que tem um problema cultural, uma pessoa que tinha
um certo respeito pelo Jacó, que ela chamava ele de pai Jacó, né? Eu vim de família que mexia com essas coisas, aí sabia que era o pai Jacó que tinha lá, né? E ela tinha essa cultura, né? E ela também achava assim, falava, não, então me dá dessa água para mim não precisar mais vir aqui, porque as pessoas querem as coisas fáceis. Porque uma mulher que tem problema daquela época de testemunho, e sair com um cântaro, buscar água, e ela vai num horário inusitado, um horário que não tem muita gente. Por quê? Uma cidade pequena, como Sicar, que o perfil dessa cidade, se é cidade de bêbado, o que tinha muito lá? O que tinha lá, irmão? Se é a cidade de bêbado, o que tinha lá? E se bêbado fica no bar, o que eles ficam fazendo? Bebendo e falando da vida dos outros. Sim ou não? Eu já fui em bar, não sei se você nunca foi. Eu já fui de bar. Ia lá, ficava bebendo e falando da vida dos outros. E agora uma mulher, podia ser um homem também, mas uma mulher que já havia casado com um, com dois, com três, com quatro, com cinco, e tinha arrumado um outro. Agora imagine esse camarada lá no meio dos outros, uns 3 ou 4 falando delas, falando da outra, falando da vida, falando de particularidade. Por isso que ela tinha que meio-dia, na hora quente, na hora que não tinha tanta gente, porque o meio-dia, meu irmão, esses dias aí tá fogo, né? A gente meio-dia andar por aí, né? Não dá. Até o pessoal que trabalha na roça, eles vão mais cedo para meio-dia, eles guardam a ferramenta, a enxada lá, para de catar laranja, para de catar limão, eles param, dão um tempo, depois eles retornam mais à tarde, porque está difícil. Agora imagine lá, aquela cidade empoeirada, lá em Samaria, que é o deserto, é um lugar complicado, muito quente, e essa mulher, então, para se resguardar um pouco, né, porque acho que o marido dela estava trabalhando, né, talvez estava trabalhando, então, para ela se resguardar um pouco, ela vai no horário mais difícil buscar água, e justamente aquele dia, no lugar mais difícil, ela encontra com aquele que disse lá no João capítulo 7, que ele teria água viva para fluir do seu interior. Sabe o que eu quero dizer para você, meu querido? Que tem pessoas que talvez estão atravessando uma fase difícil, uma fase complicada, está com a família passando por luta, a família está passando por dificuldade como ela não conseguia manter um relacionamento. Não sei se ela tinha problema de saúde, problema emocional, espiritual, não sei, o que a Bíblia não afirma, não posso dizer aqui em cima, porque eu respeito muito o contexto da palavra de Deus. Mas ela tinha algo que não dava certo. E agora, mas o texto diz, e ele tinha que passar por Samaria. Sabe o que eu quero dizer para vocês, meu irmão? Que o dono de Jerusalém, que o dono de Samaria, que o dono de Judeia, que o dono de Campinas, que o dono de Brasil, que o dono de tudo isso aqui, sabia que teria uma pessoa necessitada naquele poço, naquela hora, e sabia que ali Deus ia fazer um milagre na vida daquela mulher. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, meu irmão, sabe o que é isso? É aquela pessoa que a gente chama assim, aquela pessoa que não é para ser, é improvável. Improvável.
Talvez quando a gente lê Lucas capítulo 8, vê aquelas mulheres servindo Jesus com seus bens, a mulher do procurador, a outra, a Susana, a outra, fala, pô, que legal, Jesus tinha uma mulher de grana lá servindo ele com seus bens, cozinhando para os discípulos, ofertando, sim. Mas João capítulo 4 fala que uma pessoa que não tinha testemunho de vida, ela teve um encontro com Jesus. Diga amém. Sabe como que você precisa entrar no evangelho com pessoas que tenham algumas barreiras na vida? Começa com conversa natural. Começa com conversa, já não fala do evangelho de uma vez, começa com ele está falando, água, né? Puxa que legal, a água, né? Puxa, água, né? Pô, umas água boa aí, né? Começa conversa simples, e aí você entra no espiritual. É assim que funciona. É assim que se evangeliza. É assim que você fala. Você tem que demonstrar para as pessoas que você sabe o que é o básico, mas você tem algo que é diferente. Você sabe o básico, mas você tem algo que ela precisa. Me dá dessa água viva que eu quero. Né? É muito fundo o poço, né? Quer dizer, um poço que estava ali, quantos mil anos de Jacó, até ali, muitos anos, mas você tem que ter algo que as pessoas precisam, e esse algo é a palavra de Deus, meu irmão. Amém? É a palavra de Deus. Acho que foi semana passada, eu estava vindo para cá, à tarde. Aí eu estava vindo para cá e encontrei um rapaz aí, que eu sempre vejo ele bebendo na padaria. Ô, pastor, está indo para a igreja? Ora por mim. Falei, tá bom. Aí, de repente, eu viro a esquina um outro. Ô, pastor, tudo bem? Você é do Nordeste, né? Vai para a igreja, pastor, por nós lá, né? Você tem que ter algo que inspira as pessoas. Amém, meus irmãos? Você tem que... Sabe a diferença de Jesus dos fariseus? É que os fariseus já julgavam. Esse é impuro, esse não tem jeito, essa mulher não tem jeito, é uma impura, é isso, aquilo, outro, não dá certo, não dá certo. Aí Jesus chega lá, da mesma forma como ele conversou com o Nicodemos, que era o mestre de Israel, agora ele está conversando com uma mulher de Samaria. Sabe por quê, meu irmão? O evangelho é para todo mundo. Amém? Pode ter certeza que se alguém tiver com pneumonia, seja rico, seja pobre, seja feio, seja bonito, o médico vai receitar uma amoxicilina com clavulato e vai mandar você tomar de 12 em 12 horas. E o mesmo remédio tem que fazer efeito para todo mundo. O evangelho é para todo mundo. O evangelho, nós não temos separação, nós não temos uma palavra mais polida para aqueles intelectuais, uma palavra mais dura para aqueles que são menos cultura, e uma palavra assim. Não, é o evangelho. João Batista era duro com as pessoas que não criam no evangelho, mas as outras pessoas ele ministrava a palavra de Deus. Esse é o nosso diferencial, meu irmão. Eu sempre conto aqui que a mesma pregação que eu pregava lá na casa de Nova Campinas, lá com as irmãs na terça-feira à tarde, era a mesma palavra que eu ministrava dentro da casa de detenção, por pessoas que estavam cumprindo pena. A mesma palavra. Faz um mês e pouco eu encontrei o pessoal de calça bege com camiseta branca, deitado debaixo da árvore. Eu fui lá, encostei o carro, fui papear com eles. E ele falou, pastor, não vai voltar a pregar na cadeia? Devia ter ficado quieto, né? Devia ter ficado quieto, né? Devia ter ficado quieto, né? Mas ele falou, pastor, não vai voltar mais, não vai mais pregar na cadeia? Pois é. Meu irmão,
entende que, sabe, Jesus, ele ministrava em todos os lugares com o mesmo entusiasmo. Sabe, por que ele via ali? Ovelhas que não têm pastor. Ele via pessoas que estavam errantes, desgarradas. E eu sei que tem pessoas que talvez preferem o caminho mais fácil. Vamos no caminho de Jordão, para Jerusalém. É gostoso, né, não? Cantando os cânticos dos degraus, que o salmista escreveu. Eles iam cantando, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, alelelelele. E eles iam cantando, subindo os degraus. É o caminho, era o outro caminho, o caminho mais fácil. É o caminho que não passava por Samaria. Vamos, e aonde a gente vai? A gente vai para adorar o Senhor. É o caminho gostoso. É o caminho que todo mundo quer ir. É o caminho que não tem problema. Ele é um pouquinho longo, mas a gente não vai encontrar com um povo problemático no meio do caminho. Não. Né? E essa pessoa que quer participar da cela, bloqueia ela, irmão. Ela dá trabalho. Já bloqueia, já. Ela vai dar trabalho, vai falar demais. Sabe o que é isso? É querer o caminho fácil. Mas nós temos, o caminho é para todo mundo. O ano da salvação, meu querido, ide por todo mundo pregar o evangelho. Amém? É todo mundo. Nesses anos, 30 anos, e agora eu completo de pastor. Encontrei de tudo que você imaginar. Preguei o evangelho para gente que ouviu a primeira vez. Preguei o evangelho para pessoas que demorou. Preguei o evangelho para pessoas que não quis o evangelho. Tudo jeito. Mas uma coisa eu sei. Eu preguei o evangelho. Amém? Agora, a parábola do semeador fala que tem palavra que vai frutificar. Tem palavra que vai cair na beira do caminho, o inimigo vai roubar. Tem palavra que vai cair no meio das pedras, ela não vai ter consistência de entrar na terra. Mas tem palavra que vai crescer no meio dos espinhos, mas esse próprio espinho da vida vai sufocar a palavra, ela não vai produzir, mas vai ter a terra boa, aqueles que vai produzir. Então, meu querido, quando você iniciar um ciclo, saiba que creia, amém? Que até aquele espinhoso, né? Ele vai frutificar. Você vai estar lá na cela. Você vai perguntar, como é que você chama, irmão? Gru. E meu nome é Gru. É Gru, né? É Gru. Até o final do ciclo ele vai estar bem. Ele vai estar falando, vai estar glória a Deus. Ele vai estar aleluia. Amém, meu irmão? Até aquele que é difícil. Pregar o evangelho para a barba é fácil. Tudo é rosa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. E para a Vandinha? É fácil? E aquela outra lá? Como é que chama a outra lá? Esqueci o nome. Tem uma outra de filme aí que é meio brava, uma senhora de preto. Como é que é o nome? Está vendo? Hã? Cruella. Pregar o evangelho para Cruella. Não quero não. Eu quero para Cinderela. Eu quero para Barbie. Eu quero só para gente boa. Você quer o caminho fácil. Você quer ir para Jerusalém cantando, pulando para cima, adorando. E o samaritano? Vai para onde? E esse Zoom? Que esse horário talvez está no bar. Esse horário talvez está com um vidro de Red Label em casa. Se você não sabe o que é Red Label, procura na internet. Está com 1 litro de energético, 2 coco para tirar água de coco, 1 litro de Smirnoff, preparando um chá grandão.
e vai assistir o jogo mais tarde. De basquete. É esse Zoom que a gente precisa. É esse Zoom que a gente precisa. Aquele Zoom que está na porta da adega. Voltando hoje de Sorocaba, que ontem fui por causa da chuva, atrasou, voltando 8 horas da manhã, a gente passa pela Santos Dumont, passa por trás daquele bairro, ali na Santos Dumont, para cá sim, 2 moças já, falei, nossa, bem, as meninas já estão indo trabalhar cedo já, né? 8 horas da manhã já estava indo. O evangelho é para essas pessoas também. Eu já fui pregar o evangelho lá já. E a pessoa chora e pede oração. Só não tem força de mudar. Por isso que Deus levanta missionários lá dentro para fazer essas pessoas mudar de vida. Já fui pregar o evangelho para morador de rua, e bobear, eles pregavam para mim, porque é tudo conhecedor da palavra, tudo. Quando eu ia na cadeia, eles iam fazer a chamada para ir na cela, Jeremias, Isaías, Paulo, Miguel, né? Só isso. Jeremias, Paulo, Samuel, você que tem. Eu falei, nossa, tudo nome bíblico. E aí eu ia bater um papo com os irmãos lá, todos eles eram conhecedores da palavra, a mãe estava lá com o joelho, tem até um calo nele, assim, de tanto orar, Senhor, salva o meu filho, salva o meu filho, salva o meu filho. Cresceu na palavra, o louvor pode vir. Qual caminho você quer, meu irmão? Espero que você tenha entendido o que eu falei. Você quer o caminho dos intelectuais, os Nicodemos, que são os mestres? Ou você entende que você, além desses uns, você também, o Senhor vai colocar no seu caminho pessoas que precisam. O texto disse, e era necessário passar por Samaria. Projeto versículo 4, Marina. Quando eu leio isso aqui, ó, quando João escreveu isso aqui, pode deixar aí, Marina. Às vezes, quando a gente já chegou da gente ir para o Nordeste, para o Norte, né? E era necessário passar por Brasília. Sempre assim, né? Porque Brasília é o território, as conexões, é assim nessa mão, né? Quando a gente foi para o Pará, você lembra, né? E era necessário, quando diz assim, e era necessário passar por Samaria, Deus está dizendo assim, que na sua vida, que tem algo que precisa ser feito. Que tem algo que você precisa se reconciliar. Tem algo que você precisa fazer. E era necessário passar por Samaria. Eu não podia seguir ele, porque o texto diz que ele estava indo, o texto diz assim, ele deixou a Judéia e ele ia para Galiléia. Ele podia, deixa Samaria. Mas ali em Samaria, Deus ia levantar uma evangelista, que depois ela saiu testemunhar de tudo aquilo que as pessoas acreditavam. Por isso que eu falo, pessoas improváveis são uma bênção na mão de Deus depois. Pessoas improváveis, pessoas que não têm testemunho, mas se tiver um encontro com Deus sério, um encontro com Deus verdadeiro, um encontro com Deus muda. Amém, meus irmãos? Um dia que eu for ministrar aqui, eu vou trazer um vidro de Nutella e uma mandioca. Eu vou falar do crente Nutella e do crente raiz. O crente verdadeiro, raiz, e o crente Nutella. Lindo, maravilhoso. Se ficar ofendidinho, vai embora. Se não cumprimentou ele, não gostei. Pega a Nutella. O raiz, o crente raiz sabe de onde veio. O raiz sabe para onde você vai.
Você passa pela prova dando glória a Deus, porque você é raiz. O crente Nutella, vamos cortar, deixa esse pessoal aqui, não quero não, vamos por aqui, vamos cantando, né? Vamos salmodiando, vamos, né, irmã, vamos para a festa dos Pentecostes, né? Vamos para a Páscoa, aleluia, vamos lá para a festa dos tabernáculos, vamos celebrar. Não quer passar por São Maria? Não. É lá que está o seu fruto fiel. É lá que está, presta atenção, lá está o seu. Porque esses pastores modernos, eles só querem o mais fácil. Porque cuidar de pessoas é para quem sabe de onde que veio, irmão. Eu já cheguei, só de botar o pé numa casa, o diabo gritou lá dentro: o que está fazendo aqui? A casa era um L assim. Eu botei o pé na casa, o marido foi me chamar, botei o pé na casa, o diabo gritou lá dentro: o que está fazendo aqui? O outro aí não consegue resolver seus problemas, tem que te chamar. Falei, pois é exatamente. O outro não pôde resolver os problemas porque o seu problema é espiritual. Ela tentou jogar a máquina de costura nele, coitado, uma senhora de idade. Foi liberta para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Por isso que eu quero desafiar você nessa noite. Se Deus colocou no seu caminho, cuide, o fruto é seu. Eu vou encaminhar para tal coisa. Porque é assim, se está com um problema problemático, já dá o telefone do pastor Braz. Poxa, se Deus te mostrou. Eu gosto muito de eu conheci uns obreiros do lugar que eu fui, que às vezes caía alguém na igreja, e irmão que ia tudo em cima do outro. Esse pastor já morreu, né? E às vezes alguém na oração lá estava passando mal, caiu lá, eu não estou assim dizendo, que alguém foi orar e falou: para lá, sai para lá que esse demônio é meu, né? Não, eu não estou falando para você fazer isso não, né? Mas se Deus colocou pessoas no seu caminho, você tem autoridade, amém? Você tem o nome de Jesus, e você vai dar conta do recado, porque maior é o que está em você do que está no mundo, amém? Eu queria que você ficasse em pé agora. Eu sei que o caminho mais perto talvez é mais fácil. O caminho sem problema é o caminho que todo mundo quer, né? Ali estão aquelas pessoas que não dão trabalho, aquelas pessoas que são frutíferas, aquelas pessoas que já começam a trazer visitante para a célula. Todo mundo quer. Mas eu tenho algo para você. Tem um outro caminho também. É aquele caminho que tem pessoas que estão com a família destruída, que o vaso está quebrado no chão, que não tem nem como caçar para juntar os cacos, porque vai juntar com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto. É complicado. Mas a salvação entrou nessa casa. A salvação entrou. E quando Jesus olha os samaritanos, Senhor Samuel, ele falou: vede, os campos estão brancos para a ceifa. Ele falou para os samaritanos: os campos estão brancos. Feche seus olhos. Alabachore e cantaramaché. Oh Deus, tu és santo, Senhor Jesus. Te cantaramaché. Coloque pessoas, Senhor. É o ano da salvação. É o ano da salvação, Senhor. É o ano da salvação. É o ano da salvação, Senhor. Salvação de vidas.
de salvação de pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu sei que tem pessoas que o testemunho dela é fácil, mas tem pessoas, ó Pai, que é um pouco mais complicado. Meu Deus, mais o nosso chamado, Senhor, que o Senhor possa ministrar, usar. Continua de olho fechado. Tu és um Deus soberano, Senhor, e nessa noite o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos, Deus, na Tua presença, Senhor, de estarmos aqui ouvindo uma porção da Tua palavra, ó Deus. Oh Senhor, porque eu creio que, como foi necessário, Senhor, para o Senhor Jesus passar, Senhor, por este lugar, ó Deus, por este caminho, Pai, eu creio, Senhor, que se fez necessário também o Senhor estar aqui nessa noite. E nós cremos que onde estão 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor ali está, ó Pai. E o Senhor está aqui. E como o Senhor havia ali naquele poço, naquela hora, Senhor, na hora mais quente do dia, ó Deus. Talvez ali, Senhor, uma mulher oprimida, uma mulher rejeitada pelas pessoas, rejeitada pelos seus, pela sua história de vida, uma mulher ferida, que foi àquele poço buscar água, Senhor, em um horário que ela não encontraria ninguém, mas o Senhor Jesus, o coração dele achou-se necessário passar por aquele lugar, porque ele sabia que ali haveria alguém que precisaria da água viva, da água que cura, da água que liberta, da água que transforma, da água que lava dos pecados, da água que lava as feridas, os traumas. Quantas palavras talvez aquela mulher recebeu, quantas injúrias, quantas pessoas talvez passavam de largo, maneavam a cabeça pela vida que ela vivia. Ela não tinha Jesus, ela não tinha conhecimento da salvação, mas nesse momento o Salvador chegou na vida dela. Nesse momento ela começou a ouvir o Salvador. Ele começou a tomar dessa água, dessa graça, foi sendo purificado, seus olhos foram sendo abertos. Querido, e você está na casa do Senhor. Eu creio que você ouviu a porção da palavra de Deus, e eu quero dizer que a compaixão do Senhor Jesus, ela nos alcança. A religiosidade nos oprime, a religiosidade nos julga, mas a compaixão nos salva. O amor verdadeiro nos arranca do lamaçal do pecado, seja ele qual for. Eu não sei em qual lamaçal você está. Eu sei de onde eu saí, de onde o meu marido saiu, do lamaçal da bebida, dos vícios, da prostituição, eu da idolatria. Não sei, mas o Senhor Jesus está aqui nessa noite e Ele quer salvar a sua vida. Talvez você já conhece a palavra de Deus, você já conhece, você já andou com Jesus, e hoje é dia que o Senhor Jesus te chama para você se reconciliar com Ele, porque este mundo aí fora, o que este mundo tem para dar não é a vida eterna. A palavra do Senhor diz que,
Tem um discípulo que diz: para onde eu irei, Senhor? Um cântico também, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Os seus discípulos disseram isso. Para onde eu irei, Senhor, se só Tu és o caminho, Tu és a verdade e Tu és a vida. Jesus é a vida. O mundo é morte, o pecado é morte, é trevas, mas a luz do Senhor Jesus quer brilhar na minha e na sua vida nessa noite, amém? Amém? Quantos querem essa luz? Quantos querem essa graça, esse amor de Jesus? Quantos querem receber essa porção dessa água viva? Talvez você tenha vivido uma vida de impurezas, não sei que nível ou qual área, ou talvez você está ferido, magoado, traumatizado, mas o Senhor Jesus tem cura para você, amém? Você que precisa de cura, levante suas mãos. Você que precisa dessa salvação, que o Senhor Jesus estenda as suas mãos e te salve, e te traz para fora, te tira onde os seus pés possam estar amarrados, seja no vício, seja na prostituição, seja na idolatria, seja longe do Senhor, seja vivendo um pouco lá fora e um pouco aqui dentro. Deus te quer por inteiro. Deus me quer por inteiro. Quero orar por você. Levante bem alto sua mão. Oh, Senhor Jesus. Ah, Deus, Tu és um Deus soberano, Deus altíssimo. Nós cremos, Pai, no Teu poder, Senhor, curador. Nós cremos, Senhor, que como, Pai, foi tão importante o Senhor passar naquele lugar, Senhor, naquela hora do dia. Eu creio que também é importante o Senhor estar neste lugar. Senhor, cada uma dessas pessoas que estão com as suas mãos levantadas, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame, Senhor, da Tua cura, que o Senhor derrame da Tua graça, que o Senhor derrame da Tua vida. Oh, em nome de Jesus, eu não vou pedir para que venham aqui na frente, mas alguém pode ir lá, os pastores, por favor, onde tem alguém com as mãos levantadas, e orar e dar um abraço nessa pessoa e dizer: Jesus te aceita, e dizer: a água viva do Senhor está te limpando, te sarando, te curando. Oh, continue com as suas mãos levantadas. Oh, Espírito de Deus, nós cremos, Senhor, que Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, a Deus. Convence, Senhor, essa vida, em nome de Jesus, ó Deus. É improvável, Senhor, mas é possível. É possível ser santo numa geração corrompida. É possível ser puro numa geração impura, Senhor, porque o Teu Espírito Santo habita em nós, ó Deus. Ah, Senhor, você é escolhido pelo Senhor, querido. Jesus te escolheu quando Ele decidiu vir à terra. Jesus te escolheu. Ele já te enxergava e Ele dizia: Douglas, Tu és meu. Jéssica, Tu és meu. Toninho, Tu és meu. Tiago, Tu és meu. Oh, Tu és meu. O mundo quer te enganar, o inimigo quer te enganar, mas você pertence a mim. Vou fazer uma oração rápida agora. Eu gostaria que toda a igreja coloque sua mão no seu coração. A palavra do Senhor diz que é do coração do homem, né, que sai aí todas as coisas. E aqui nós vemos um contexto tanto de salvação, de cura, de libertação, mas nós vemos também um contexto de religiosidade,
que precisava ser curado, até mesmo nos discípulos do Senhor Jesus, tanto que Ele manda os homens lá comprar as coisas. Queridos, nós precisamos pedir para Deus compaixão. Comece a pedir para o Senhor derramar compaixão. Não é dó, não é pena, não. Ah, coitadinho. Ah, não, compaixão. O que Jesus tinha pelas pessoas era um amor que tinha compaixão, que fazia algo, que mudava a história daquela pessoa. E em nome de Jesus, nós, através da palavra de Deus, iremos mudar a vida de muitas pessoas, levando Jesus até elas. Mas nós precisamos de ter compaixão no nosso coração, de ter temor do Senhor. E como Jesus cumpriu a missão dele, que nós possamos cumprir a nossa, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Precisamos de Ti. Senhor, somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Sem Ti não somos nada, sem Ti não podemos nada. Sem o Senhor nas nossas vidas são apenas palavras. Mas nós não queremos que sejam apenas palavras. Nós queremos que seja, Senhor, a Tua vida fluindo através de nós, através dos nossos lábios, através do nosso testemunho. Que nós sejamos nestes dias, nestes meses, neste ano, cheios, Senhor, do Teu amor, do amor que o Senhor colocou no Teu Filho, e do amor que levou o Teu Filho a cumprir uma missão, e ir até o fim nessa missão, Senhor. Coloque esse amor, ó Deus, no nosso coração. Aumente este fogo, essa chama dentro de nós. Senhor, tira de nós todo farisaísmo, toda religiosidade, todo apontar de dedo, Senhor. Tira de nós, Espírito Santo, e nos encha de compaixão. Precisamos de compaixão. Nos encha de compaixão. Em nome de Jesus. Amém. Deus tem uma missão para você. Nós vamos, a partir de fevereiro, ir atrás de muitas vidas. E às vezes, se for necessário você passar em tal lugar, é Deus que está te levando lá. Quantos recebem essa palavra? Quando Deus fala, é necessário. Ali Ele não salvou a samaritana, Ele salvou a cidade. Sicar, cidade dos ex-bíblicos. Deus te abençoe.